Por Transformers ser uma história sobre guerra, é comum que a morte ou sacrifício seja um tema tratado com frequência nas histórias. Então muitos personagens morrem de formas trágicas, emocionantes e até cruéis. Mas talvez nenhum robô tão conhecido tenha morrido tanto quanto o líder dos Autobots. Há outros que podem competir, mas certamente o Optimus Prime é um dos que mais morre. Sério, em quase toda a mídia o Optimus vai dessa pra melhor. E pra ele morrer é quase sempre os mesmos motivos. Voltou à vida, ter um corpo novo, vender brinquedo, criar um drama ou clímax na história, ou torná-lo uma figura messiânica que se sacrifica para nos salvar e voltar depois. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. As várias mortes do Optimus Prime ao redor da franquia Transformers. As mais icônicas e tristes? Talvez. Vamos ver aí. O meu nome é Kleber e você está no canal Nação Transformers. Então, vamos rodar! E para começar de forma impactante, essa com certeza é a mais brutal e talvez a que muitos de vocês viram primeiro, sendo a morte do Optimus Prime no filme Transformers: A Vingança dos Derrotados. Aqui temos o vilão Fallen, o primeiro Decepticon e membro da dinastia dos Primes. Ele arma um grande plano para destruir o Sol da Terra, utilizando a Matriz. Ele manda os Decepticons ressuscitarem o Megatron, e irem atrás de Sam Witwicky, que tinha a localização da Matriz em sua cabeça. Mas Optimus Prime, sabendo disso, ele tenta proteger o Sam a todo custo, com os dois líderes, tanto Autobot e Decepticon, se reencontrando em uma floresta, onde o Megatron ataca brutalmente o Optimus, com a ajuda do Starscream e o Glider, seguindo uma das batalhas mais violentas dos filmes, uma das mais épicas também, e o Optimus em um 3v1, ele consegue matar o Grindor, um Decepticon bem mais alto que ele, e também consegue ferir o Starscream, mas sendo literalmente empunhalado pelas costas por Megatron enquanto ele tentava proteger o Sam, e assim sendo morto pelo Megatron, de forma covarde, mas enfim. Morte essa que pegou muita gente de surpresa, cara. Eu lembro que quando assisti quando criança foi um choque. O primeiro trauma de muito fã de Transformers aí, pelo menos da galera que é da minha geração. Essa talvez seja a morte mais brutal do Optimus pelo motivo da violência gráfica que ela possui, com o Optimus apanhando de todo mundo e de todos os lados e tentando revidar das formas mais variadas e violentas possíveis. Pra no final o Megatron não só esfaquear ele, como também atirar com seu canhão no Optimus. Mas no final, depois de um filme longo, confuso em muitos momentos, o Sam Witwicky consegue reviver o Optimus utilizando a Matriz. O líder dos Autobots ele ganha um baita de um upgrade, parece que passou um tempão na academia. O upgrade é esse sendo com as peças do Jetfire através de seu sacrifício, e ele dá uma humilhada no Megatron. Apenas. E derrota o Fallen de forma brutal. Tipo, muito brutal, cara. Eu me levanto e você cai. Essa certamente é uma das mortes mais conhecidas do Optimus Prime. Só deve ficar atrás de um aqui, mas certamente é uma das mais conhecidas e impactantes que temos do líder dos Autobots. Mas ei mano, parando aqui um pouquinho pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal pra poder fortalecer o canal, pra crescer cada vez mais e ajudar, já que esse tipo de vídeos dão muito trabalho. Se você gosta de Transformers, sabe o que é mais legal que um cara que gosta de Transformers? Duas pessoas que gostam de Transformers e uma pessoa vendo outra falar de robô gigante, que no caso aqui sou eu. Enfim, dá uma olhada aí nos vídeos, cara, que tu vai gostar. Agora uma que eu acho que quase ninguém aqui conhece, que é uma morte mais estranha e peculiar na lista. A morte do Optimus Prime nos quadrinhos da Marvel. Isso aconteceu em 1986, na edição 24 dos quadrinhos mensais de Transformers, e o Optimus ele entra em conflito com o Megatron por causa de um dispositivo chamado hidrotermocrina. Parece nome de remédio, pô. Capaz de extrair energia das fontes termais do oceano. E para evitar a destruição em massa, surgiu uma proposta inusitada, que os dois líderes resolvessem tudo dentro de um videogame. Sim, literalmente dentro de um videogame. Por que não decidir o destino do mundo através de um jogo, né? Eu faria esse acordo. Como Optimus ele queria o dispositivo sem destruir o local, ele aceita, mesmo sabendo que o perdedor teria que morrer. Suas mentes são transferidas para o jogo, e ali
ele luta até vencer com seus Autobots. O problema é que durante a batalha, um NPC acaba morrendo, no qual o Optimus meio que foi responsável. E é justamente isso que pesa para o Optimus. Ao perceber que foi responsável pela morte de um inocente, ele entende que falhou com seus próprios princípios. Fiel aos seus valores acima de tudo, o Optimus pede para ser morto, e o programador atende ao seu pedido. Sim, na Marvel, o Optimus Prime morre por causa de um videogame. Não exatamente por causa de um videogame, mas enfim, vocês entenderam, a graça é essa, o Optimus morreu em um videogame. E a gente tem essa cena dele explodindo, se espatifando todo, depois do programador clicar no botão que mataria o Optimus. Segundo o escritor Bob Budiansky, a intenção era mostrar o quanto o Optimus é absolutamente fiel ao seu código moral, mesmo que isso custe a sua própria vida, e de fato, pouco tempo depois ele retorna, já que sua consciência ainda estava no jogo, sendo trazido de volta em um novo corpo através da tecnologia Power Master. Estão pegando o padrão, né? Do Optimus sempre voltar. Ele morre, mas ele sempre volta, cara. Não tem jeito. Mas nem isso encerra seu ciclo de sacrifício, já que no capítulo 75, o Optimus volta a se sacrificar. Dessa vez de forma mais grandiosa, utilizando a matriz da liderança para destruir o Unicron e salvar Cybertron. E como já virou tradição na franquia, ele retorna novamente pouco tempo depois, liderando os Autobots mais uma vez. No fim das contas, essa fase dos quadrinhos mostra que talvez o traço mais marcante do personagem, Optimus Prime, seja sempre colocar seus princípios acima da vida. Em Transformers Armada, o Optimus Prime teve uma das mortes mais emocionantes e subestimadas da franquia Transformers. No clímax da série, o Megatron obtém os 3 Minicons que se transformam nas armas mais poderosas do universo. Ao combiná-los, ele cria o Canhão Hydra. Megatron ele planeja usar o canhão para destruir a base dos Autobots na Terra. No entanto, Optimus Prime e Jetfire invadem a nave Decepticon e tentam a todo custo impedir a ativação do canhão. Percebendo que não havia outra solução, Optimus se posiciona na frente da mira do Canhão Hydra e utiliza o poder da matriz da liderança e absorve completamente o disparo. A energia dos Minicons se esgota, resultando na destruição de metade da nave Decepticon. Mas infelizmente, o Optimus não sobrevive ao impacto. E essa cena é muito impactante. A preocupação dos Autobots, o corpo do Optimus ficando branco, explodindo, enquanto aparecem esses buracos nele, restando apenas a matriz no espaço. E também pela forma como foi feita, com Optimus se sacrificando a todo custo para salvar a vida dos seus fiéis soldados e amigos. É uma cena visualmente muito triste. Seus restos são vistos na Terra como estrelas cadentes, e os humanos interpretam o fenômeno como se o universo estivesse de luto pela morte do Optimus. E aliás, Armada é uma série muito interessante. Essa pode ser considerada a primeira morte do Optimus Prime no século XXI. E é claro, ele volta depois de algum tempo, claro, né? Óbvio que ele não ia ficar morto pra sempre, né? E nem foi tipo no finalzinho da série, foi até que bem antes da série acabar. Tanto é que quando eu assisti Armada pela primeira vez eu não tava acreditando. Pô, os caras vão matar o Optimus aqui mesmo? Óbvio que não, né? Pois é, ele foi revivido, os Minicons uniram seus poderes para ressuscitar o Optimus de dentro da matriz. Talvez essa seja considerada uma das que a maioria dos inscritos do canal presenciaram, juntamente com a morte de Transformers 2, que no caso é a morte do Optimus em Transformers Prime. No final da segunda temporada da série, o Megatron ele transforma a cidade de Jasper, Nevada, em Darkmount, a fortaleza que seria a base da conquista Decepticon na Terra. A escolha da cidade não foi aleatória, já que lá era onde ficava a base dos Autobots. E para dar tempo aos Autobots se recuarem e se espalharem pelo mundo, o Optimus permanece na base Autobot durante o ataque, que resulta em sua completa destruição pelos Decepticons. Megatron e seus seguidores procuram por dias o corpo de Optimus, mas não o encontram, já que Smokescreen o resgata e o leva para uma caverna próxima onde cuida dele. A situação do Optimus fica muito crítica
e percebendo que o seu fim poderia estar próximo, ele tenta passar a matriz da liderança para o Autobot Smokescreen, vendo nele a última esperança dos Autobots. Ainda não me pergunto por que o Smokescreen não é o Hot Rod, mas tudo bem. Enquanto a centelha de Optimus começa a se apagar, ele é transportado para o poço de todas as centelhas, o paraíso dos Transformers, onde encontra e conversa com Alpha Trion. No entanto, do lado de fora, o Smokescreen, com o molde de Solus Prime em mãos, utiliza-o para forjar um novo corpo para Optimus, trazendo-o de volta à vida, sendo essa a ressurreição talvez que bateu o recorde como a mais rápida da franquia. Só que mais tarde, lá no final da série, no filme Predacons Rising, após a derrota de Unicron e o fim dos Decepticons, Optimus funde a matriz da liderança com Allspark para derrotar Unicron, percebendo que seria um desperdício deixar o Allspark nativo em seu peito. Ele mergulha no núcleo de Cybertron, unindo-se ao Allspark para criar uma nova geração de Transformers, livre das guerras e conflitos do passado. E essa, sem dúvidas, é uma das mortes mais emocionantes do Optimus desde a G1, simbolizando seu sacrifício e sua determinação em tornar Cybertron um lugar melhor, disposto a dar a própria vida para salvar ou criar milhões de outros. É um momento tão poderoso que até os críticos mais ferrenhos de Transformers Prime reconhecem sua grandiosidade. Pelo menos até Robots em Desgaste de 2015 chegar e acabar com o impacto desse sacrifício. Não acredito que isso aconteceu. E agora, a morte mais impactante e triste de toda a franquia Transformers. A morte de Optimus Prime no filme animado da G1. E não tem jeito, cara, essa é a mais impactante de todas. Vamos ao contexto. Em 1986, a Hasbro introduziu novos personagens na linha Transformers, como Ultramagnus. Além dele, criaram Hot Rod, sendo Hot Rod e Rodimus Prime, sendo esses dois dos novos protagonistas Autobots. Para apresentá-los, a Hasbro teve a incrível ideia de matar o personagem mais icônico e querido dos desenhos dos anos 80 de forma brutalmente triste, traumatizando toda uma geração. Mas sejamos honestos, essa morte é absolutamente fantástica. A sequência de luta entre o Optimus e Megatron ao som de The Touch, You Have a Power, é simplesmente perfeito, cara. A coreografia desde a chegada à época do Optimus até o confronto em si é um dos momentos mais memoráveis e reaproveitados da franquia. Tem referência dessa luta em todo lugar, cara. O salto do Optimus contra os Decepticons é homenageado direto ou copiado em diferentes mídias. O resultado da luta do Optimus contra o Megatron é que tanto o Optimus e o Megatron saem bem feridos, mas o Optimus, ele morre. E a gente tem a cena da morte deles, que é bem triste, com a trilha sonora magistral de Vince de Cola, e vemos os últimos momentos do Optimus ao lado dos Autobots, passando a matriz da liderança para seu velho amigo Ultra Magnus. O impacto vem quando o corpo de Optimus começa a ficar cinza, simbolizando sua partida, enquanto ele deixa os Autobots com a esperança que, um dia, todos serão um. Essa morte é um dos maiores momentos de Transformers mitificada e reverenciada em toda a franquia. Existem relatos de pessoas que ficaram traumatizadas por essa cena, como se tivessem visto um pai ou um melhor amigo morrer diante dos olhos. Se eu não estiver enganado, eu acho que foi a primeira vez, uma das primeiras vezes que pegaram um personagem dos anos 80 assim e mataram, sabe? O personagem mais famoso da franquia assim pegar e matar. Absurda a coragem dos caras. Pra vocês terem ideia do impacto disso, ela também inspirou obras além da franquia. Robert Kirkman, criador de Invencível e The Walking Dead, admitiu que o tom emocional do filme, especialmente essa cena, influenciou suas criações. É irônico que uma decisão da Hasbro que parecia um tiro no pé tenha gerado um impacto tão profundo. Matar o protagonista principal aos 20 minutos de filme foi uma jogada corajosa, algo que ninguém esperava e que moldou não só a G1, mas o futuro da franquia. E não, a culpa não foi do Hot Rod. E essa foi minha lista das mortes do Optimus Prime na franquia Transformers. Claro que existem outras, tá? A intenção desse vídeo não é mencionar todas, mas enfim, fazer uma lista aqui legal das mortes do Optimus Prime, as mais impactantes, e eu coloquei uma aqui mais engraçada, que no caso
é a da G1. Então se você lembrar de alguma morte marcante e quiser comentar, fique aí à vontade, meu parceiro. Mas pra vocês, qual é a morte mais impactante do Optimus Prime? Pra mim, a mais triste é a do filme de 86, a mais impactante é a de Armada e também a de Transformers 2, então essas eu sei. E como sacrifício, eu fico com a de Transformers Prime. Então foi isso, galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E lembre-se, você é mais do que os olhos podem ver. E você é especial. Jesus te ama.